Boa noite a todos. Estamos começando mais uma ação do projeto O Nascimento do Menino Rei, hoje com uma oficina de teatro. Este projeto tem como realização do Grupo Folclórico Cheiro da Terra e também conta aí com apoio cultural da Secretaria Estadual da Cultura. Então, na noite de hoje, a gente vai reviver um pouquinho do teatro, né? Vamos reviver um pouquinho também, tá certo, das origens do teatro brasileiro. Então, para dar início, já como estamos falando de teatro, a gente não pode, né, deixar de começar essa oficina de hoje sem trabalharmos o nosso corpo, né? Você que passou o dia aí no trabalho, né, nessa rotina, correndo para um lado para o outro. Então, vamos lá falar de teatro, vamos trabalhar o nosso corpo. Queria convidar aqui para vir para o meu lado direito, tá bom? O Lucas, por favor, Lucas, se posicione aqui no meu lado direito, tá certo? E a gente vai fazer agora um pouquinho, tá bom? De alguns exercícios de relaxamento para a gente ativar o nosso corpo, né? Vamos ativar o nosso corpo. Então vamos começar aqui, Lucas, ó. Vamos começar mexendo apenas o nosso ombro para trás, devagarzinho, apenas o nosso ombro para trás, para trás. Isso, vai como se fosse encostar um ombro lá nas orelhas, né? Diz o Matuto, lá nas orelhas, olha. Lá nas orelhas, isso. Vamos lá. Aí agora a gente vai aqui, ó, pegar o nosso pescoço. Conta de 1 até 10. Outro lado. Toda a tensão do nosso dia a dia, ela fica muito sobrecarregada aqui nos nossos ombros. Por isso é muito importante, antes de entrarmos em cena, né, a gente possa relaxar aqui essa musculatura, essa parte do nosso corpo, né? Às vezes o pessoal entra no teatro assim para apresentar, né, meu corcunda, toda a tensão do dia a dia, por isso é importante. Tem um outro exercício que eu gosto de fazer, que é o chamado pescocinho. Quando eu disser foi, nosso pescoço, nosso ombro, tá bom? Vai ficar aqui próximo das orelhas. Quando eu disser foi de novo, a gente vai soltar de uma vez, assim, ó. Tá vendo, Lucas? Foi, subiu. Foi, desceu. Foi, subiu. Segura, 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 segura. Segura. Desceu. Foi, desceu. Pronto. Agora nós vamos exercitar os nossos braços. Vamos lá. Sempre contando de 1 até 10. Agora nós vamos aqui, ó. Levantar bem lá em cima e dar aquele bocejo. Ah, dá aquele bocejo. Bora, Lucas, bora, Lucas. Abre o bocão aí sem medo, dá aquele bocejo, certo? Pronto. Agora nós vamos baixar aqui, ó, sem dobrar o joelho. Tá mostrando aqui os nossos pés, mas nós vamos baixar sem dobrar o joelho, também contando de 1 até 10. Vamos lá. Ok, ok, né? Agora a gente vai aqui, ó, fazer aqui como se fosse assim umas conchas e nós vamos começar a trabalhar aqui no nosso corpo, sempre procurando os pontos das articulações. Bate para fazer barulho. Perna, bumbum, rosto. Aí você pode também se propor a fazer no colega, né? Baixa aqui, Lucas. Baixa. E assim. Baixa. Pronto. E você pode fazer no colega. Sempre deixando as mãos assim em formato de concha.
Baixa, só levanta quando eu mandar. Agora o Lucas vai levantar devagarzinho, calma. Imagina que tem um botãozinho aqui, Lucas, nas tuas costas. E eu vou dizendo, conforme o meu dedo vai andando, você vai levantando. Lentamente, Lucas. Lentamente. Tá rápido. Tá rápido. Lentamente. Foi. Pronto. Obrigado, Lucas. Pode ir, obrigado. Gente, então assim, então vamos começar, né? Falar de teatro é muito importante que a gente comece a falar das suas origens, certo? Então, por favor, nosso diretor aqui, coloque aí o material na tela para a gente começar a falar. Então, assim, gente, nossa oficina hoje vai falar um pouco do teatro, né? Do Ocidente ao Oriente, né? Aí nós temos aqui uma imagem do teatro oriental, né? O teatro No, e nós vemos aí do lado também o espaço onde aconteciam as representações gregorianas, né? Passa aí, João Paulo, por favor. O grande erro de muitos pesquisadores, né, que a gente tem, é falar sobre essa origem do teatro e falar dela sempre da forma ocidental, né? E aí nós temos que entender, a gente sabe que o mundo tem essa divisão entre Oriente e Ocidente, e que nós precisamos entender a arte dentro de toda a sua dimensão, né? A qual ela dialoga. Então nós temos aí a questão também do teatro oriental, certo? Que a nossa oficina ela se propõe a trabalhar hoje, como está aparecendo aí na tela, né? Nossa abordagem, tratamos essa origem com base nos percursos históricos entre o Oriente e o Ocidente, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, e aí ao longo da oficina a gente vai poder fazer um comparativo sobre, né, quais são as semelhanças do teatro oriental com o teatro ocidental, quais são as diferenças. Nós já vamos logo elencar aqui os primeiros pontos. Todas as duas formas de origem foram ligadas ao religioso. Mas antes, pode passar para mim, por favor. Vale lembrar que o teatro ele já começou na pré-história, desde a época do homem das cavernas, né? Acredita-se que o homem, ao contar suas histórias das caçadas, das lutas, né? Eles acabavam, né, reunidos em volta de uma fogueira, eles acabavam fazendo as encenações. A princípio, eles eram, né, representavam animais, né? Representando lá suas caçadas. E eles também utilizavam, né, alguns chifres, né, peles de animais também, que seriam uma espécie de figurino para representar, né, esses animais. Quando eles contavam suas histórias e as suas caçadas. Aí nós temos aí as pinturas rupestres, né? E nós sabemos que é um dos primórdios da pré-história. Recentemente foi descoberto que, na verdade, essa configuração nas cavernas tenha sido o primeiro cinema da humanidade, porque essas pinturas elas eram dispostas em uma ordem a qual o sol vai iluminando aos poucos cada figura. E com isso, né, vai contando uma história. A gente percebe nessas figuras que existe uma narrativa. Então se acredita que no primeiro cinema, na verdade, foi com as pinturas rupestres que tinham a intenção de contar, né, deixar registrado momentos vividos pelo homem na pré-história, certo? Vamos passando aí, João Paulo. E nós vamos então começar a falar do teatro ocidental, que vocês, né, devem já ter sabido, devem ter pesquisado, que ele começou através aí dos cultos ao deus Dionísio, né? Deus Dionísio, para quem não sabe, ele é o deus que foi gerado na coxa do pai, né? O pai dele era Zeus, e ele tinha lá a Hera, que era sua esposa, mas ele se apaixona por uma mortal, que é a Semele, né? E aí, apaixonado pela Semele, ele acaba gerando um filho. Então, o Dionísio, ele é um semideus, na verdade, né? Ele é um deus entre os Zeus e uma mortal. E aí a Hera, a Arma fica sabendo do romance dos dois, sabe que ela tá grávida, arma uma armadilha, lança nela uma feitição, uma maldição, aonde na hora que Zeus vê ela, ela acaba explodindo, né? E aí Zeus consegue, ao meio da explosão, resgatar o coração do Dionísio. Ele com a sua lança, faz um buraco na perna, coloca o coração lá, costura, e o Dionísio é o deus gerado na coxa do pai, né? E aí ele foi criado, né, com um plantador, um agricultor, um cara que plantava uva, e foi por isso que ele aprendeu, né, a
fazer o vinho. Então, o deus Dionísio é cultuado como deus do vinho, e foi nessa história, né, nesses cultos ao deus Dionísio, né, que ele é sempre representado aí, como a gente pode ver na imagem. Ele é representado com a vidreira e o cacho de uva na mão, foi que começaram, né, os eventos em adoração, as procissões, as longas procissões, pedindo ao deus Dionísio chuva, pedindo que os plantios florescessem, né, que as vidreiras, as uveiras pudessem produzir mais uvas. E foi através disso, né, que um cara chamado Tespes, né, um belo dia, decidiu subir em cima de uma carroça, e subindo em cima de uma carroça, começou a representar, né, como se fosse o deus Dionísio. E aí essa representação é o que é marcado no teatro ocidental como, né, o início do teatro no Ocidente, na Grécia. Aí a gente pode ver pela figura essas representações, né, com as máscaras, a roupa do que seria o primeiro ator, né, que foi Tespes. Então, passando adiante, né, nós temos aí a arte de representar, a qual nós podemos ver aí a questão dos espaços do teatro, né? É, apesar de ser, apesar de ser um consenso, calma aí, pronto. A primeira representação começaram a ser feitas em carroças, né? Com o Tespes, as suas companhias, vindo depois a ser construído um espaço, né? Acompanhados de um coro, as apresentações na época todas eram acompanhadas de um coro. Esse coro, ele reafirmava aquilo que os atores principais estavam falando, certo? Em um grande espaço, né? Isso acontecia com arquibancadas. E aí esse espaço, eles deram nome de teatron, que depois, né, que na nossa língua significa lugar onde se vê. Foi daí que surgiu, né, o nome a qual essa arte de representar, né, ela tem até hoje, que é o teatro, que na verdade o que deu nome à arte foi o espaço aonde ela acontecia, certo? As encenações eram apresentadas acompanhadas por instrumentos musicais, iluminadas por tochas, e as roupas eram feitas de tecido da época, juntamente com as máscaras, a quais só tinham uma única expressão. Então, o que é muito interessante nesse período é que as máscaras, elas só tinham uma única expressão. Então, se dentro da peça um personagem ele quisesse representar que estava feliz, ele estava com a máscara feliz. Se ele quisesse em um outro momento representar que o personagem estava triste, ele teria que usar uma outra máscara atrás de tristeza. Então, na hora que o personagem estava triste, ele virava de costa. E lá estava mostrando a máscara, né, com a próxima emoção. Geralmente esses personagens dessas tragédias, eles são personagens únicos. Ou eles são só tristes, ou eles são só felizes, né? É por isso que nasceu aquela famosa representação da máscara, quando se fala do teatro, a máscara triste e a máscara feliz. Vamos lá, gente. Por favor, pode passar para mim. O teatro religioso, né? E a volta do teatro. Então, assim, durante muito tempo começou a ser feito teatro na Grécia. Isso foi evoluindo, né? Logo na época em que Roma foi consolidada. E durante muito tempo o teatro tinha um culto religioso, né, aos deuses. Logo depois, quando o Ocidente, né, chegou a ser invadido com o cristianismo, a religião cristã, o catolicismo começou a se difundir, ela começou a ser proibida, né? A gente sabe que era muito comum naquela época as festas dionisíacas, onde aconteciam essas representações, inclusive pelo deus Dionísio, ele ser considerado o deus do vinho, né? Eles chamavam o deus do Baco, né? Que o Baco era na verdade a bebida. E aí eles organizavam os chamados bacanais, que eram aquelas festas onde as pessoas iam agradecer o deus Dionísio, fazer representações e tomar bastante vinho. Logicamente que o catolicismo, né, quando começou a ser difundido, né, no Ocidente, achou tudo aquilo um absurdo e logo condenou a prática, né, do teatro. E aí, durante muito tempo, o teatro chegou a ser proibido. Somente depois, na época do Renascimento, já no século XV, foi que o teatro voltou a ser liberado. Dessa vez, né, sendo atrelado ao catolicismo. O catolicismo viu que o teatro podia ser uma grande ferramenta de catequização e de evangelização, né? Os primeiros exemplos de teatro renascentista
datam na Itália, no século XV. Eram obras com finalidade didática e concebida para serem lidas. Aí ele vem falar dos textos que começaram a ser publicados. Menção especial merece a peça de La Celestina, do dramaturgo espanhol Fernando de Rojas, onde aparecem os elementos que caracterizam o teatro espanhol do século de ouro. O teatro popular, baseado na improvisação, deu origem também à comédia dell'arte, que teve seu apogeu em 1550 e em 1650. O drama clássico encontrou terreno fértil na França com as obras de Corneille. E Racine Molière, por sua vez, é considerado o grande comediógrafo francês, certo? Então foi a partir do século XV que o teatro voltou a surgir com bastante força, agora apoiado pelo catolicismo. Por favor, pode passar adiante. Então agora vamos começar a falar sobre o teatro no Oriente, né? Como se deu início o teatro no Oriente? A princípio, o teatro oriental, ele surgiu, a gente tem mania de separar as artes, né? Isso aqui é teatro, isso aqui é música, isso aqui é ópera, isso aqui é dança, mas lá no Japão, na China, o teatro oriental, ele surgiu junto com todas as artes. Lá não havia essa separação entre as artes, né? Então, tanto o teatro, a música, a dança estavam todos juntos. E o teatro originário, né, lá também das cerimônias religiosas, se desenvolveu desde o ano 2000 antes de Cristo. O teatro chinês evoluiu ao longo de 6 séculos de espetáculos ao ar livre, na porta dos templos. Então, muito interessante. A gente sabe que os templos são algo bastante comum no Japão, na China, né? Existem os templos em adoração lá, aos deuses, e era na porta desses templos que aconteciam as encenações, as representações teatrais, com tudo junto. Era música, teatro e dança. Logo depois, o teatro japonês, ele surgiu sobre duas formas. O refinado No, o teatro No, que eles chamavam de No, né, que eram as encenações de um teatro mais popular, mais refinado, na verdade, e também o teatro kabuki, certo? Que era um teatro mais popular. Então, nós percebemos aí uma divisão de classes lá no Oriente. Um teatro feito para a nobreza e um teatro feito para as classes mais abastadas, as classes mais simples, né? Na Ásia, o teatro de títeres continua sendo uma forma artística popular, sobretudo na Indonésia, né? Em que se utiliza enormes bonecos sobre o palco elevado para contar histórias. O teatro oriental tem algumas características em comum que o distinguem nitidamente do teatro pós-renascentista ocidental. São obras de arte unificadas, uma realização da ideia do teatro total, né? Então eles chamam do teatro total, que é aquele teatro que mistura a literatura, mistura a dança, mistura a música, né? Mistura o balé também. Então, o teatro oriental, ele acredita, enquanto o teatro ocidental, ele acreditava na representação da cara, por isso tinha todo um cuidado com as máscaras, com a representação das máscaras, o teatro, tá certo, oriental, ele já tinha uma preocupação maior com o corpo. Só depois de alguns anos, lá depois da comédia dell'arte, lá depois do Renascimento, foi que o teatro ocidental começou a ter mais uma preocupação com o corpo, em vez de dar tanta abrangência, tanto destaque para o rosto, né? E também para a voz. Eles tinham um destaque muito grande para a voz. Tanto que existiam os coros para ampliar, né? O que o ator estava dizendo, isso no teatro ocidental. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar, tá bom? Estejam conseguindo entender essa abordagem a qual nós estamos utilizando aqui, tá bom, gente? Por favor, pode passar para mim. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas duas formas de teatro no Oriente. Vamos começar a falar, né, do teatro mais refinado, que é o teatro No. Então nós conseguimos ver aí pela imagem, por favor, pode passar para mim. Vamos ver aí pela imagem, né? Observem aí a maquiagem dos atores, o figurino, né? Cores bastante chamativas,
Sabemos que tudo que está lá no teatro, ele conversa, ele dialoga, ele fala, e não diferente no Teatro No, também existia essa representação, né? Por exemplo, as cores, cada cor representava um espírito, uma personalidade do personagem. O vermelho já para raiva, o roxo já mais para leveza, o branco, né, já mais para a questão espiritual, né? E vocês percebem nessa fotografia o quanto é expressivo, né? Enquanto no teatro ocidental nós tínhamos aquele figurino todo engessado, que não permitiam tantos movimentos, já no teatro oriental nós temos esse figurino mais leve, né? Por quê? Porque ele era muito dançado. Então vamos lá. O Teatro No valoriza a presença do espectador, pois é ele que vai criar a interpretação do que acontece ao redor com a sua forma de ver e escutar a peça. Trata-se de uma arte integrada com elementos de dança, música e canto. Existem várias formas de combiná-las e interpretá-las. O pé sempre desliza pelo chão, ao contrário do balé, que estica o corpo para o alto e para o céu. Muitas das danças japonesas são mais ligadas à terra, por isso a postura do corpo também muda de forma que os movimentos fiquem centrados na região lombar e da barriga. A gente percebe, né, que os atores, todos eles conseguem, né, eles têm assim um equilíbrio, né, nessa região aqui, na região lombar, tá certo? Na região da barriga, na região das pernas, tá bom? Vamos adiante. Então, depois do Teatro No, que é um teatro mais refinado, a gente vai aí para o teatro Kabuki. Vocês sabem o que é Kabuki? Você sabe o que quer dizer Kabuki? Será que é uma palavra só? Mas na verdade não. Kabuki era uma junção, certo? Ka, que significa canto em japonês, mandarim no caso. Bu, que significa dança. E Ki, que significa habilidade. Ki, né? É muito comum lá do Dragon Ball Z, o pessoal, então o Ki dele, não sei o quê, pois é daí que vem essa palavra, certo? Lá do teatro Kabuki. É por isso que recebi esse nome, certo? O Kabuki é uma forma de espetáculo artístico baseado no teatro popular. Cada ideograma da palavra, né, representa aí, tem um significado. Podemos dizer que o Kabuki é a arte de cantar, dançar e representar. O espetáculo se originou em 1603, quando Okumi, uma jovem sacerdotisa, começou a executar o novo estilo de dança dramática, a qual ganhou muita popularidade. A característica principal dessa manifestação artística é o seu caráter popular. Seus dramas históricos tratavam de assuntos domésticos, voltado para a classe mais pobre, né? E aí, gente, nós vale fazer aqui um anexo, né, uma ligação, um link. Aqui no nosso estado nós temos também, né, essa forma de representação teatral, também ligado à música e ao teatro, como nós temos com os dramas, né? Quem aí já assistiu um drama? Aqui em Baturité nós temos alguns dramistas, e aí a gente sempre sabe que os dramas ele é associado tanto à música, como ao teatro, como à dança, né? Então, muito interessante a gente fazer esse link, algo muito parecido aí com o teatro Kabuki, tá certo? Então, a única diferença do teatro No para o teatro Kabuki era que o No, ele era um teatro para os monges, né? Para a alta classe do Oriente, e já o teatro Kabuki já era para os serviçais, para as pessoas mais simples. O Kabuki é encenado apenas por homem. Então, assim, durante muito tempo também, o teatro no Oriente ele também chegou a ser perseguido. Assim como no Ocidente ele sofreu perseguição, no Oriente ele também sofreu. A princípio, eram mulheres que faziam teatro, e aí nós sabemos como a mulher ela é reprimida no Oriente. No Ocidente ela já é bastante reprimida, mas no Oriente também houve essa representação. Ainda pouco tempo atrás estava essa discussão sobre as mulheres que usavam a burca, né, a questão da legalização da burca. Acho que vocês lembram como essa discussão foi recente. Então vocês imaginam, né, mulheres lá representando, contando cenas e tudo mais, dançando, expondo seus corpos. Então logo isso, com a sociedade conservadora que vinha se formando lá no Oriente, no Japão, na China, isso acabou sendo, né, também perseguido, e então eles colocaram os homens, tá bom, para representar. E aí o que acontece? Os homens faziam papéis femininos, papéis masculinos. Isso também aconteceu aqui no Ocidente, né? A gente sabe que durante muito tempo as mulheres também foram proibidas de encenar, então os homens também faziam os papéis femininos, eles escolhiam os homens mais
mais afeminados, né, que tinham um toque mais sutil, né, não eram tão musculosos, para fazer esses papéis das mulheres. E lá no Japão, não. Lá no Japão, eles pegavam qualquer homem, né, não importava se era forte, se era velho, para fazer papéis femininos. E depois o kabuki passou boa parte da sua história sendo feito apenas por homens. Esses artistas usavam uma maquiagem altamente estilizada, como vocês podem ver no rosto que está projetado aí na tela, né? A imagem dos personagens. A gente percebe aí uma maquiagem bem densa, bem pesada, né? Lá no Ocidente tinha a questão das máscaras, lá no Oriente não. O que é muito interessante no teatro oriental é que os objetos, eles também falavam isso. O Ocidente demorou muito tempo para chegar a esse nível, aonde a gente tem aí, né, grupos como Patofu, por exemplo, hoje no Brasil, em São Paulo, que eles fazem apresentações com objetos, né? E outros grupos também que eu não estou aqui no momento recordando o nome, né? Mas nós percebemos que lá no Oriente, né, já há bastante tempo, no início do Teatro Oriente, eles tinham uma devoção aos bonecos dentro do teatro, o qual esses bonecos também eram construídos para representar personagens, certo? Que é algo assim muito interessante, se a gente for pensar no nível de interpretação o qual o teatro oriental buscava. Então, passando o teatro oriental, espero que vocês tenham conhecido, né? Vale a pena estudar mais um pouco sobre o teatro oriental. Vamos passar, pode passar. Vamos agora falar sobre a origem do teatro no Brasil, né? Vamos falar agora de Brasil. Então, a gente sabe que o teatro começou no Brasil através aí, né, da catequização dos índios, quando os portugueses aqui chegaram, mais uma vez ligado ao catolicismo, o teatro veio, né, também para o Brasil, porque os padres perceberam que era mais fácil catequizar os índios. A gente tem que lembrar que os índios não falavam português, existiam as línguas nativas, mas eles conseguiam, né, e também essas línguas ainda estavam sendo traduzidas, estudadas, mas como é que eles fariam para catequizar os índios mais rápido, para, de certa forma, né, colocar uma aspa bem grande aqui, domesticar, como eles pensavam? Como é que eles iam fazer isso se eles não dominavam a língua nativa dos povos indígenas que aqui estavam? Então, eles se utilizaram do teatro, né? Obviamente que os índios também contavam histórias, também representavam, mas os padres jesuítas já vinham lá de Portugal, né? Já eram habituados, já tínhamos uma sociedade onde o teatro já era bastante pulsante lá em Portugal. Para quem não sabe, né, o governo, na época, o rei, ele tinha que destinar, né, certas verbas para construir teatro. Hoje a gente vê aqui nas cidades, o pessoal manda construir igreja, né? Tem cidade aí que tá cheia de igreja, ótimo, show de bola. Naquele tempo não, naquele tempo eram os teatros, porque os teatros também faziam esse papel de catequizar, né? De contar histórias e tudo mais. Então o que é que acontece? Vamos lá. O padre que merece destaque nesse trabalho do teatro no Brasil é o padre José de Anchieta, que escreveu diversas peças, né? Foi um dos percussores dessa catequização dos índios aqui através do teatro. E ele se preocupava, essas catequizações, essas representações, elas tinham a preocupação de transmitir ensinamentos católicos, valorização do propósito bíblico em detrimento das expressões artísticas locais, de apresentações acessíveis, como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Um evento marcante para a cena cultura brasileira, falando sobre o teatro do Brasil, né, foi a vinda, aí em 1807, de Dom João VI e sua família, né, que fugia aí dos conflitos com Napoleão Bonaparte na Europa. Então, quando a família portuguesa decide vir morar no Brasil, ela traz também vários atores, né, vários diretores, escritores, e começam a fazer aqui um teatro vivo, um teatro pulsante. Aí o teatro já deixa de ter essa ferramenta mais de catequização e passa a ter uma ferramenta mais de espetáculo, porque o rei, né, ele queria se divertir, queria ter seus momentos de lazer. Você imagina, naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Facebook, não tinha internet. Então o rei, querendo se divertir, né, ordenou que fossem criados teatros, né? Fossem criados teatros para o Brasil, casas de espetáculo,
todo canto, em toda a corte portuguesa, em toda a colônia portuguesa, aonde tivesse uma capitania, tinha que ter um teatro. Né? Então é por isso que nós temos teatros históricos hoje nas nossas capitais, né? E eles já carregam essa história a partir desse tempo. E com o passar dos anos, né, já em 1900, por aí, começou a surgir vários agrupamentos de teatro. Destaque importante para o Teatro do Estudante no Brasil, que foi um teatro aí movimentado por jovens. Também o Teatro Brasileiro de Comédia, e um teatro muito importante, já na época da ditadura militar, em 1953, que foi o Teatro de Arena, que tinha como propósito, né? A gente sabe que as manifestações artísticas daquele tempo, elas começaram a ser perseguidas, existia aí tudo tinha que passar pela censura e a gente sabe que alguns espetáculos, né, já levando mais um cunho político, do teatro político, acabavam não passando pela censura. E o teatro de arena, ele surgiu assim um pouco escondido, ele acontecia em quintais, dentro de circos, aonde as pessoas se reuniam em formato de arena, de um círculo, e lá dentro daquele círculo aconteciam as representações, né, dentro daquele círculo. Um espetáculo muito marcante do teatro de arena foi o Teatro Conta Zumbi. A história de Zumbi dos Palmares, que naquela época você falar a história do Zumbi dos Palmares, que pedia liberdade, que era resistência, que era luta, que era valorização do homem negro, para a ditadura aquilo era um absurdo, né? E aí a Arena teve a coragem de trazer esse espetáculo, fazendo uma crítica também para a ditadura da época. E logo depois veio aí o trabalho, né? Com o teatro do oprimido de Augusto Boal, ele que é considerado um dos maiores pesquisadores, teatrólogos brasileiros, que trouxe uma outra dimensão para o teatro. A gente sabe que a partir da semana de 1922, começou-se a pensar uma arte genuinamente brasileira, tanto na poesia, no drama, na música, e no teatro também isso não foi diferente. Né? Bem antes, quando existiam lá a questão da corte portuguesa aqui no Brasil, quando o Brasil era colônia, mesmo quando vindo para cá artistas de fora, lá de Portugal, da França, né, que foi trago aqui por Dom Pedro, a gente sabe que essas representações elas não refletiam o teatro, o que refletiam, né, com relação ao projeto, né, ao teatro, o diretor aqui falando aqui sobre daqui a pouquinho, o que refletia, né, sobre as representações. Gente, quero só dar uma pausa para lembrar você, né, que este projeto é uma realização do Grupo Folclórico Cheiro da Terra, tá bom? Estamos aí com o nosso projeto Natal, Nascimento do Menino Rei, e que tem um apoio da Secretaria Estadual da Cultura. E aí, estou indo rápido demais, vocês estão compreendendo nossa oficina. Fala um pouquinho, nós já vimos desde o teatro, né, lá da pré-história, falamos sobre o teatro no Ocidente, falamos sobre o teatro oriental, e agora nós estamos falando sobre o teatro do Brasil. Continuando aqui a nossa história sobre o teatro brasileiro, né? Vale ressaltar que logo após com Augusto Boal foi o grande percussor, porque ele escreveu bastante sobre o teatro, lançou livros, fez oficinas, debates, reuniões, né, participou desse movimento do Teatro Arena. Então ele foi aí um grande percussor do teatro brasileiro. E agora eu quero aqui pedir ao nosso produtor que passe, por favor. Agora nós vamos falar sobre os jogos teatrais de Augusto Boal. Para quem não sabe, o Teatro do Oprimido, ele dava uma outra dimensão. Augusto Boal foi buscar orientação em Bertolt Brecht, foi buscar orientações nas peças de Esquilo, nas peças de Sófocles, nas peças de Molière, né? E ele começou a estudar uma dimensão do teatro a qual abordasse o espectador. Até então, existia uma chamada terceira parede, a qual o público, muitas vezes, numa representação, o ator tinha que fingir que o público não estava ali. A história estava acontecendo e o público não estava ali. Mas aí o Augusto Boal sentiu a necessidade de que
aquela pessoa que está ali sentada assistindo, ela também viesse interagir com a peça. Ela também, de certa forma, afetava o que estava sendo apresentado. E ele também se interessou de que quem estava ali apresentando, qual era a reação, né? O que é que essa pessoa queria também sentia com o espetáculo. E foi a partir daí que houve a quebra da terceira parede com o Teatro do Oprimido, o Teatro do Augusto Boal, né? Onde se tem toda uma filosofia, uma árvore, aonde se acredita, né, que o ator ele leva para a cena as suas várias cognições, ele leva também a sua energia ali para a cena e que o espectador faz parte disso. O teatro só acontece se tiver duas pessoas, um que apresenta, o outro que assiste, mas os dois estão interagindo, né? Existe uma interação entre os dois. E foi a partir daí que o Augusto Boal lançou toda uma filosofia, né, de um novo teatro aonde o espectador ele não assiste, ele não só assiste, ele vem para o palco, ele traz as experiências dele, ele atua diretamente também e ele dá continuidade à história. É isso que o Teatro do Oprimido faz nas peças de Augusto Boal. Em determinado momento ele parava a cena e pedia que uma pessoa da plateia fosse lá e se colocasse no lugar daquele personagem. E se você fosse aquele personagem? Aí que surgiu duas vertentes, por favor. Perdão, gente. E aí surgiram duas vertentes. A do opressor e a do oprimido, né? E aí a pessoa que vinha, ela dizia, o espectador, se ela queria ser o opressor ou se ela queria ser o oprimido, de como sair daquela sociedade. Lembrando que a gente ainda está sob um advento de uma sociedade altamente opressora, né, vindo da ditadura e tudo mais, depois com a quebra da ditadura militar. Então, essa questão do oprimido e do opressor, ele era, de fato, uma filosofia muito discutida na época. E o Augusto Boal, ele conseguiu, dentro dos seus cursos, né, formar diversos atores brasileiros, muitos que estiveram na televisão durante muito tempo, grandes atores, grandes nomes, e ele propôs toda uma dinâmica de jogos, aonde o ator possa trabalhar esses três pilares: corpo, voz, interpretação, e também vem a espiritualidade, e também vem as energias. Então aí nós temos um dos jogos que eu coloquei para vocês, para a gente falar sobre ele, tá bom? De repente é uma ideia para você fazer um exercício com a sua companhia, ou fazer também em sala de aula, né? Você que por acaso é professor, trabalha com a disciplina de artes. Então nós temos aí, sentir tudo que se toca. É o exercício do hipnotismo colombiano. Como é que funciona? Então funciona assim, eu vou chamar o Lucas mais uma vez para cá. Lucas, vem aqui, por favor. Não, pode deixar aí, isso. Pode voltar, por favor. Pronto. Então, assim, vocês estão vendo aqui a minha mão. Lucas, olhe para a minha mão fixamente, certo? E aí você não pode perder de vista a minha mão. Imagine que ela é aí o que você mais deseja na sua vida, tá bom? Você mais deseja na sua vida, você olhe para a minha mão, certo? E você vai, com o seu olhar, acompanhar a minha mão. Você está completamente hipnotizado. Você vai acompanhar a minha mão. Você está perdendo de foco. Você não está mais próximo do seu olho, minha mão. Não está mais próximo. Venha, venha, Lucas, venha. E aí, a partir daí, os atores iam criando essa dimensão com o corpo. E se trabalhar o plano baixo, o plano médio, o plano alto, né? Vem, Lucas. Certo, gente? E aí pode se acontecer com as duas mãos, pode acontecer só com uma, né? Isso vai servir para trabalhar a questão do foco e de perceber que através aí dos movimentos você vai estar trabalhando também o corpo, certo? Então esse é o hipnotismo colombiano, tem o foco um, que é esse que eu mostrei para vocês, tem o foco 2, tem o foco duplo, tem hora que um para e o outro continua, né? Como vocês podem ver aí no texto, esses jogos estão todos na internet, fazem parte aí da obra de Augusto Boal. Eu preparei um outro jogo para você ver, fica ligado aí. Só lembrar para vocês que este projeto tem como realização
Grupo Folclórico Cheiro da Terra e também conta com o apoio da Secretaria Estadual da Cultura, nosso projeto, né, o Nascimento do Menino Rei, certo? Nosso projeto. Passando aí a tela, vamos para o próximo. Então, eu preparei aí para vocês o vídeo sobre o mosquito africano, certo? Mosquito africano, por favor, nosso diretor vai colocar aí na tela para vocês. Vocês vão assistir agora a esse vídeo do mosquito africano. Por favor, aí na tela. Batatinha 1, 2, 3. Ah, não, não vai. Batatinha 1, 2, 3. Você também. Escorrega, não vai. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. É que essas palmas elas têm que ser ritmadas. Então, o tempo que se gasta daqui até aqui tem que ser um ritmo. Ela tem que obedecer um ritmo. Exatamente. Tá bom? Não pode ser pá. Depois não tem pá, pá. Obedecer um ritmo. Um ritmo só, tá bom? Então, vamos lá? Vai acelerando. Acelera. Vai, Bobinho, vai. Isso. Não bastasse uma rodada, a gente vai passar dois mosquitos agora ao mesmo tempo. Então fiquem espertos. Não, mesmo sentido. Quando tiver um mosquito ali, ó, vai chegar outro aqui. Então fiquem atentos, tá bom? Vamos lá? Ó, nesse sentido a gente toca no direito. Aê! Espero que vocês tenham gostado do nosso exercício, né?
muito interessante aí, o mosquito africano. Bem facinho, né, gente? Dá para fazer. Gente, esse exercício ele trabalha a questão, né, do coletivo, para que o grupo esteja atento. É muito importante que dentro da cena o ator esteja sempre preparado, ele esteja sempre atento. E também a questão do ritmo, né? Questão do ritmo, que é algo importante, né? A conexão do grupo e de você também trabalhar aí com as dimensões do seu corpo, a atenção, né? Muito importante isso. Aí eu trouxe aí para vocês, pedindo aí para colocar aí no nosso slide, por favor. Vou falar mais um pouquinho de alguns jogos para vocês. Vocês podem utilizar esses jogos com as companhias de vocês, dentro da sala de aula, para quem é professor. Nós temos aí, ativando os vários sentidos, o exercício da floresta de som. Como é o exercício da floresta de som? Vou explicar para vocês. Ele consiste assim: o grupo forma duplas, certo? E cada dupla vai combinar qual o seu som. Um par vai fechar, vai ficar vendado, vai colocar uma venda, vai ficar com os olhos totalmente tapados. E o outro vai ficar guiando, tá certo? O seu par através de um barulho. Pode ser o miau, pode ser um barulho de cachorro. Por isso que ele se chama floresta de sons, né? Então o grupo combina, né? A dupla combina qual é o som e você vai guiando. Muito cuidado, porque você não pode deixar que a pessoa que você está guiando através do som que você está emitindo não esbarre na outra, né? Ou por acaso, se ela está vindo e vai esbarrar, né, no móvel, você imediatamente você para de fazer lá o som ou você muda o som, né? Então a pessoa atenta vai procurar seguir os sons, né? Ou seja, trabalhando aí a questão da atenção, mais uma vez, da cognição e da interação entre os dois participantes do grupo. A gente sabe que isso também é muito importante dentro do teatro, certo? O que é mais importante é que o Augusto Boal, ele trouxe essa questão mais teórica, né, para trabalhar o lado mais lúdico que o teatro pode ser. Porque ele diz que, na verdade, o teatro ele também acontece através de um jogo, né? E é através desse jogo que é criado também a improvisação. A gente vê no Teatro de Augusto Boal, no Teatro de Arena também, uma questão muito grande sobre a improvisação, tá bom? Aí nós temos uma outra dinâmica que eu trouxe aqui para vocês, que é o aperto de mão, que aí eu vou pedir que o Lucas entre para aqui para mim, por favor, Lucas. Entra lá, daquele lado ali do jeito que nós combinamos previamente, olha. Está me ajudando aqui. Então é assim, duas personagens, duas atrizes vão entrar, certo? E vão se cumprimentar. Vamos lá, vamos fazer essa cena aqui para vocês. Então nessa hora o Augusto Boal entra em cena, o instrutor entra em cena e tá lá a cena congelada das duas atrizes segurando uma mão da outra. E aí ele pergunta: que encontro é esse? Pode ser um encontro de negócios, onde duas pessoas vão falar sobre negócios. Pode ser um encontro de amigos que se acharam na rua, né? Pode ser um encontro casual ou de um namoro. Enfim, o espectador ele teria que dizer do que se trata esse encontro entre esses dois personagens, certo? Então ele daria como missão para que esse espectador também viesse e desse uma continuidade a essa cena. Então, um outro movimento, né? Então, digamos, eu vou vir aqui e vou fazer aqui um outro movimento. Calma aí, vou voltar aqui pro aperto do Lucas. O personagem vai ver, eu sou da plateia agora, viu? Não sou mais atriz, sou da plateia. E a cena voltaria a se congelar, né? E aí ele perguntaria de novo: e agora? O que é que aconteceu? Elas se cumprimentaram e agora o que é que foi que houve, né? Já tem aqui uma cara de indignação, né? Então é a partir daí que ia sendo criado, né, essa dramaturgia dentro do teatro do oprimido. Obrigado, viu, Lucas? Agradeço. Certo? Gente, agora para encerrar a nossa oficina, eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Algumas dicas, né? Para quem quer iniciar no teatro, para quem quer começar no teatro, certo? Primeiro, gente, elenquei aqui alguns pontos, por favor, nosso diretor, passa aí pra gente. O primeiro ponto, gente, para tudo que você vai começar na vida é estudar, né? Fazer bastante leitura sobre o assunto, conhecer mais sobre a arte do teatro, que é uma arte riquíssima, que acaba englobando várias outras artes. Ler autores como Bertolt Brecht, Augusto Boal, Esquilo, ler as peças de Esquilo, de Sófocles. Ler também o trabalho do Gil Vicente, Polieri, enfim, uma infinidade de autores muito importantes para o teatro.
Participar de uma companhia de teatro é muito importante. Aqui em Baturité, nós temos o grupo Folclórico Cheiro da Terra, nós temos a CIA Teatro Magote, nós temos a CIA Teatro Degraus, nós temos a CIA J. Fraga e vários outros grupos também, né, graças a Deus aqui na nossa cidade. Também, gente, fazer cursos rápidos e investir também em cursos demorados. É muito importante aqueles cursinhos rápidos. Aqui nós temos a Água em Guaramiranga, também sempre realiza. Nós temos as companhias que também sempre realizam esses cursos. Nós temos, inclusive, agora esse seminário, né, também muito importante que você, sempre que puder, assista seminários igual a este. E também procurar ter sempre uma fluência no palco, sempre fazer uma apresentaçãozinha. Tem um exercício que eu acho muito interessante, né, que é também assistir espetáculos e procurar ver outros atores, né, procurando ter um olhar técnico. Então, você pode assistir séries, assistir filmes, mas você não se deixar envolver pelo enredo, você procurar ver de que forma aquele ator está fazendo a construção do personagem dele, né? Então, você procurar ter um olhar mais técnico, um olhar de estudo, né? E acho muito importante, eu, por exemplo, sou ator há quase 20 anos e gosto muito de assistir outros trabalhos, né? Às vezes saio daqui de Baturité, vou para o Teatro Transcendental em Fortaleza, vou para o Festival de Teatro em Guaramiranga, vou para o Festival de Circo lá em Canoa Quebrada, porque isso faz parte do trabalho de pesquisa do ator, né? Dança São João, participo do São João, porque a gente sabe que o São João também existe um movimento riquíssimo voltado para o teatro, além do casamento matuto, a interpretação dos noivos, enfim. Então, tudo isso é importante para enriquecer, né? Para quem quer aí ter uma carreira no teatro. Uma outra coisa, gente, que eu sempre procuro colocar é que se você quer realmente, a gente sabe que o teatro, a prática leva à perfeição, né? Então, um exercício legal é você pegar alguns textos e você falar aqueles textos para o espelho. E você procurar ser você mesmo se convencendo, né? Você dá naturalidade àqueles textos, certo? O bom ator, ele faz isso. Ele pega aquele texto e dá naturalidade. Nós temos muitos textos de atores iniciantes, de teatro de escola, que o grande problema é que esse texto parece muito lido, né? Ele não tem as dimensões. Então, nada como você olhar para o espelho e dar naturalidade a esse texto, certo? Então, é isso. Procurar aprender um pouquinho de cada arte é importante. Acho que o ator ele tem que ter esse trabalho sempre, essa busca por essa completude, né? Na música, na dança, nas artes visuais, né? Porque a gente sabe que nós que somos de companhia, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa oficina, tá bom? Espero que ela tenha lhe ajudado. Agradecer aqui mais uma vez ao Grupo Folclórico Cheiro da Terra, que tem a realização desse projeto, né? O nascimento do menino rei, nosso alto de Natal, e também o apoio da Secretaria Estadual da Cultura, tá certo? Então, muitíssimo obrigado a todos. Quero agradecer o Lucas. Vem cá, Lucas, se despedir aqui dos nossos internautas, dar tchau para os nossos internautas. O Lucas, que é meu companheiro, também faz parte do nosso grupo. Dá aí tchauzinho pro pessoal, tá bom? Nossos produtores aqui, Evani, João Paulo, todo mundo. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E um recadinho: vão ao teatro, faça teatro. Obrigado a todos.